Olá, bem-vindos a mais um Bate-Papo BTA, de novo com a temática trabalhista, com a companhia do Paulo, também Ingrid Caetano Duarte, nossa especialista em Direito de Família, eu, Dani, do Tributário. Nesse vídeo, no anterior, a gente está sentindo falta da Carol, que não pôde participar lá de Brasília. Lembrando que não é uma opinião legal, nem uma orientação jurídica de qualquer natureza, vamos falar sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. Paulo, tem uma definição legal de rescisão indireta ou isso foi aplicado na prática por situação do dia a dia? Tem uma previsão legal, que é o artigo 483 da CLT, que prevê a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é a rescisão indireta do contrato de trabalho? O que é a rescisão indireta? Eu achei muito interessante. A rescisão indireta do contrato de trabalho também é conhecida como a justa causa do empregador. Como nós falamos quando falamos do empregador. Do empregador. O empregador levando uma justa causa. Isso. Lembra quando a gente falou que a justa causa do 482, onde o empregador demite o empregado quando ele descumpre o contrato de trabalho. Perfeito. O legislador também fez a visão contrária. Quando o empregador deixa de cumprir suas obrigações sociais e contratuais, pode sim sofrer uma rescisão indireta do contrato de trabalho, que também é chamado como justa causa do empregador. Por exemplo, o empregador deixa de cumprir a obrigação de pagar o salário mensalmente. O empregado não é obrigado a permanecer no contrato de trabalho sem receber sua contraprestação, uma vez que ele já trabalhou naquele mês. Então ele pode vir sim a utilizar esse argumento como motivo de rescindir o contrato de trabalho, e nesse caso ele receberia todas as verbas rescisórias como se tivesse sido demitido, sem de demissão. Eu entendi. Então, assim, qualquer quebra da relação contratual, qualquer descumprimento de uma obrigação contratual por parte do empregador, permite que o empregado busque, então, essa rescisão indireta contratual. Eu imaginava que era algo mais no sentido de quando o empregador não deseja mais o empregado, começa a criar situações desconfortáveis, obrigando que o empregado pedisse demissão. Isso ocorre também. Mas na verdade, qualquer falta da obrigação já permite. Eu vou citar aqui rapidamente aqui no próprio artigo, que nós temos aqui o 483, que fala: quando o empregador exigir o trabalho além das forças do empregado. O empregado não tem que trabalhar ao sol, sem nenhuma proteção. É porque eu sempre fiz um paralelo com o direito tributário e direito administrativo quando a gente tem a desapropriação. Desapropriação quando o ente público quer aquele bem do particular e expropria. Mas a gente tem a figura da desapropriação indireta. Quando a administração pública cria tantas restrições em cima daquele bem, normalmente um bem imóvel, não pode construir, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, que você esvazia o conteúdo econômico e você acaba desapropriando indiretamente, não no sentido de que a pessoa perdeu interesse no próprio imóvel, mas pelo fato das enormes restrições que foram criadas, tem que dizer para o poder público: olha só, na prática você desapropriou o meu imóvel. Aí eu associava isso com a relação de trabalho, pensando que a rescisão indireta era quando o empregador forçava o empregado a não querer mais estar ali. Mas não precisa haver, então, situações criadas pelo empregador, basta a falta de uma obrigação. Isso, a falta de cumprimento, por exemplo, como eu expliquei. Deixar de depositar o FGTS, deixar de pagar o INSS, que são coisas que vão beneficiar o empregado, pode vir a ser essa questão da justa causa do empregador, da rescisão indireta. Tem só uma questão, tem um limite mínimo, ou seja, para falta de pagamento? O empregador deixou de pagar um mês. Com um mês, o empregado já pode pedir a rescisão indireta? Pode, porque houve descumprimento. Porque assim, cabe a ele, nesse caso, dizer se ele ainda tem interesse naquele emprego ou não. Porque a consequência da rescisão indireta é aplicar uma demissão como se tivesse partido do empregador e não um pedido de demissão por parte do empregado, por causa das verbas decisórias. Porque no pedido de demissão, o empregado deixa de ter direito ao seguro-desemprego e a multa de 40% não pode levantar o FGTS depositado. Mas se ele provar que foi uma rescisão indireta, aí ele poderia receber todos esses benefícios. Entendi. Tá? E tem uma peculiaridade: como na rescisão direta, a rescisão direta tem que ter imediatidade, ou seja, o empregado também não pode pegar, sofreu, digamos, uma lesão, deixou de receber as férias de 2015 e agora em 2020 ele utilizar esse argumento para pedir a rescisão direta. Como ele não houve essa imediatidade, é um fato muito antigo,
pode ser entendido que ele perdoou essa falta do empregador e pela manutenção do contrato de trabalho. E aí não seria argumento para rescisão de contrato de trabalho, rescisão indireta. E a rescisão indireta, ela está atrelada a um dano moral, ou pode haver ou pode não haver? Porque, como eu sempre pensei naquela situação do empregador estar forçando a barra com o empregado, mas basta um mero inadimplemento de uma obrigação do empregador, vai caber dano moral ou não? Por exemplo, não depositou o ticket esse mês. Sim. Teoricamente, ele pode pedir rescisão indireta. Pode. E isso por si só, passar por uma rescisão indireta por si só, gera dano moral, esse é o entendimento, ou não? Você tem que ter uma situação fora do comum para causar o dano. Não, o fato por si só não vai gerar dano moral, mas das circunstâncias que levaram a esse fato poderão gerar o dano moral. Por exemplo, uma pessoa que deixou de receber salário durante muitos meses e acabou sendo negativada porque não conseguiu pagar suas contas. Nesse caso, houve uma lesão à honra dele, então ele poderá acumular o pedido de rescisão direta com o pedido de dano moral. Um caso também que é muito comum hoje em dia é a questão da rescisão direta de trabalho quando há uma perseguição do empregador, o empregador assedia moralmente ou sexualmente um empregado. O empregado não é obrigado a ficar naquele ambiente de trabalho lesivo para ele. Se você tem um chefe que está te assediando de alguma forma, você leva o superior hierárquico e não há nenhuma medida tomada para resguardar a sua integridade física e moral, então nesse caso você pode estar com rescisão direta contra o trabalho. Nesse caso, assim, normalmente se acumula o pedido de dano moral. Porque... Agora, e o procedimento nessa justa causa do empregador? Porque se for uma justa causa do empregado, o empregador comunica, né? Olha, você está demitido e cometeu essa infração, estou considerando que é justa causa. Quando é a rescisão indireta, qual é o procedimento? É o empregado que chega e fala assim, olha só, está rescindido, estou lhe aplicando essa rescisão indireta, ou ele demanda o judiciário para isso? Como é que é o procedimento? Normalmente, depende da situação. Normalmente o empregado tem que fazer a comunicação ao empregador. Essa comunicação pode ser feita através de um telegrama, um e-mail, uma notificação. Uma notificação. Em alguns casos, o empregado espera que ele abandone o emprego, se ausenta do emprego de forma justificada, não é um abandono, ele se justifica a sua ausência através dessa ação e ingressa com a ação e a empresa é notificada pela ação. Mas aí normalmente, o mais correto é que o empregado comunique que está deixando de comparecer ao trabalho para rescindir o contrato de trabalho por a falta do empregador. Aí a empresa pode aceitar ou não também? A empresa, teoricamente, ela vai avaliar a situação. Digamos que se tudo que o empregado fala para a motivação da rescisão direta não são verdadeiros. O salário estou em dia e ele fala que o salário está atrasado. Pagou as férias em dia e ele falou que pagou as férias fora do prazo legal. Nesse caso, aí o empregador pode fazer uma conta de notificação e dizer que está recebendo aquilo como pedido de demissão. Mas desconsiderando e entendendo que ele quis voluntariamente sair do emprego. Mas isso também não é uma coisa muito usual. É uma questão de que alguns advogados orientam dessa maneira e outros preferem aguardar o julgamento do processo. E se o empregado opta por continuar no trabalho? Ele vai só comunicar, mas ele poderia ingressar com uma ação? Pode. E continuar no trabalho? É uma opção do empregado. O empregado ele até que defina a situação no judiciário, ele segue trabalhando. Ele notifica causa a situação. Provavelmente a empresa vai receber a cópia dessa inicial com o processo e nesse caso ele vai continuar trabalhando. É uma opção do empregado. Ele que vai definir se ele quer trabalhar ou não. Mas eu entendo que dependendo da situação, dependendo da argumentação, a permanência do trabalho enfraquece a tese. Agora, se a empresa simplesmente concordar, realmente eu acho que eu mandei você embora indiretamente, ela paga as verbas e está resolvido? Tá, esse dia a ação de rescisão indireta do empregador vai perder o objeto, então vai... Não, mas às vezes ele nem entrou com a ação ainda, ele comunicou e a empresa aceitou, Sim, possível também. É possível também, então, antes de entrar com a ação. Certo. E em alguns casos pode até se sentar e fazer a rescisão como um acordo, que é uma outra modalidade da CLT que a gente pode pegar um dia e falar também sobre esse assunto. Como que é? Desculpa. Rescisão por comum acordo. Ok. Então, na verdade, não partiu nenhum dos dois. Eles entram em consenso e rescindem o contrato de trabalho. E aí como é que ficam as verbas nessa? Aí nesse caso, as verbas, já antecipando no próximo episódio, as verbas são retidas pela metade. E o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Tá, então depois vamos fazer um sobre esse, que também é interessante essa situação. Essa questão da rescisão indireta vale para qualquer modalidade de contrato de trabalho. Isso. Híbrido, presencial ou home office, qualquer coisa. Qualquer um. Tá. Digamos, desde que o empregado
descumpre suas obrigações legais e contratuais, ofenda de alguma forma o empregado, torne o ambiente de trabalho insuportável, não dê condições de trabalho, tudo isso pode ser motivo de rescisão direta. O artigo 483 define alguns casos, tem algumas letras lá que são mais clássicas, como ato lesivo à honra, boa forma do empregado, se o empregador tentou denegrir o empregado para outros funcionários, alguma coisa assim, tudo isso é motivo de rescisão direta do contrato de trabalho. Ingrid, tem mais alguma pergunta? Não, eu achei super interessante. Bom, pessoal, esse foi mais um Bate-Papo BTA e até a próxima. Tchau, Até logo, obrigada. até a próxima.